Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares trazendo aqui mais uma aula para vocês falando de grandezas diretamente proporcionais. Então aqui são apresentadas duas situações, duas tabelas e vamos observar essas tabelas e ver algumas características que são comuns a todas as grandezas que são diretamente proporcionais. Então é um tópico importante para que vocês observem que grandezas diretamente proporcionais ela tem muita coisa em comum e essas informações serão úteis, né, para o entendimento e para a resolução de futuras atividades envolvendo essas grandezas. Então aqui na primeira nós temos aqui uma situação que a Mariana pesquisou a produção de uma usina de açúcar e anotou o número de sacas produzidas no decorrer de 5 dias. Então ela fez uma tabelazinha. Nessa tabela ela tem 2 colunas e tem 6 linhas, né? E na primeira coluna o tempo de produção em dias e na segunda coluna a produção de açúcar em número de sacas. Então no primeiro dia foi produzido 5.000 sacas de açúcar, no segundo dia 10.000 sacas de açúcar, terceiro dia 15.000 sacas, quarto dia 20.000 sacas, quinto dia 25.000 sacas. Então para montar esse quadro, Mariana trabalhou com essas duas grandezas, que foi o tempo em dias e a produção em número de sacas. Então, sabendo que cada saca de açúcar tem 50 kg, ela também fez essa produção dessa maneira, substituindo o número de sacas, sabendo que cada saca tem 50 kg, ela também escreveu uma outra coluna na produção de açúcar, usando agora uma outra unidade de medida que foi o quilograma, né? Continua sendo a grandeza produção de açúcar, mas ao invés de usar essa unidade de medida saca, ela usou o quilograma, né? E obteve também essa coluna dizendo aqui 1, 250 mil, 2, 500 mil, 3, 750 mil e até o quinto dia. Então, o que nós temos que observar aqui? Então, como são grandezas diretamente proporcionais, veja que duplicando o número de dias, duplica-se também a produção de açúcar. Então, quando falar em duplicar, é você sair, né? Por exemplo, você sair aqui de 1 e você ir para 2, né? De 1, você duplica, ou seja, você multiplicou por 2 e veja que a produção de açúcar, que era de 250 mil, ela vai para 500 mil. Então, veja que nós duplicamos o número de dias, a grandeza dias, e a grandeza produção de açúcar também foi duplicada, ou seja, foi multiplicado por 2. Quando você sai de 1 para 3, nós falamos que triplica, né? Houve a multiplicação por 3. Veja também que a grandeza saiu de 250 mil para 750 mil, ou seja, ela também foi multiplicada por 3. É por isso que se fala aqui, triplicando o número de dias, triplica-se a produção de açúcar e assim por diante. Ou seja, quando eu saio de 1, né, para 5, ou seja, quintuplicar, ou seja, multiplicar por 5, veja que essa grandeza 250 mil, ela também é multiplicada por 5 porque ela passa para 1.250.000. Então, aqui é interessante que vocês observem, de 2 em 2, as razões entre tempo de produção em dias e a produção de açúcar em número de saca ou em quilogramas são iguais. Ou seja, se analisarmos as razões, então nós estamos no momento da gente olhar um pouco para trás e lembrar o que são as razões aqui. A razão é exatamente a divisão entre as grandezas. A divisão da grandeza tempo, né, de produção e o número de sacas ou a produção em quilograma, né? Então, as razões o tempo de produção e produção de açúcar.
o tempo de produção está marcado em dias e a produção de açúcar ela foi marcada inicialmente em sacas e depois também em quilograma, né? Outra unidade de medida. Mas o que nós queremos aqui que vocês observem? Que nessas situações, dessas grandezas que são proporcionais, se você dividir aqui, por exemplo, essa grandeza tempo de produção, se você dividir o tempo de produção do primeiro dia para o segundo e dividir a produção também do primeiro dia para o segundo dia, vocês vão encontrar razões iguais. Entendeu? O que significa isso? Dividindo 1 por 2 é igual a dividir 5.000 por 10.000. Dividindo 1 por 3 é igual a dividir 5.000 por 15.000. Então, a razão são iguais. Quando você tem grandezas diretamente proporcionais, a razão do primeiro para o terceiro é igual à razão do correspondente dele lá, do primeiro para o terceiro também. Nessa ordem, né? Do primeiro para o quarto é igual o correspondente lá também dele, do primeiro para o quarto. Isso acontece do 1 para o 5, do 2 para o 3, do 2 para o 4, do 2 para o 5, do 3 para o 4, do 3 para o 5, do 4 para o 5, né? Então isso acontece sempre que eu tiver grandezas diretamente proporcionais. Se nós olharmos aqui para essa tabela inicial, e depois do que eu falei, eu poderia fazer aqui com vocês, né? Dividindo 1 por 2, ou seja, dividindo 1 por 2, a razão é a mesma. Dividindo 1 por 2, a razão é a mesma de dividir o correspondente dele lá na outra grandeza, 5 por 10. 5.000 por 10.000. Então, se eu divido, por exemplo, 1 por 3, é o mesmo que dividir o correspondente dele lá 5 para 15.000. 5 para 15.000. 5.000 para 15.000. As razões são iguais, ou seja, dividindo 5 por 5 dá 1 e 15 por 5 dá 3, né? Isso vai acontecer para todos, ou seja, dividindo, por exemplo, 2 por 3. Quem é o correspondente dele lá na outra? 10 por 15. Dividindo 3 por 4 é igual a 15 dividido por 15.000 por 20.000, certo? 4 dividido por 5 é o mesmo que 20 para 25.000. Isso vai acontecer sempre que eu tiver números que são diretamente proporcionais. É por isso que aqui, em resumo, você encontra dizendo assim, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre dois valores da primeira grandeza, né, é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Isso também acontece que as razões entre os valores da primeira coluna e os valores correspondentes da segunda também são iguais, ou seja, se eu dividir aqui, por exemplo, 1 por 5.000, 1 por 5 é o mesmo que dividir 2 para 10, 3 para 15, 4 para 20.000, 5 para 25.000, né? Então isso vai acontecer sempre quando eu tiver grandezas que são diretamente proporcionais. Todas essas frações são redutivas à mesma fração, ou seja, 1 sobre 5.000. Então dizemos então que os números da sequência 1, 2, 3, 4 e 5 são diretamente proporcionais aos números da sequência 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. Então aqui, olha, essa colega da gente fica até assustada em perceber isso, né? Aí o rapaz fala, sim, os números dessa sequência são diretamente proporcionais. Então aqui tem uma situação que já usa um pouco do conhecimento algébrico, né? Aqui vai falar de um assunto que vocês devem relembrar, que vocês viram lá na 7ª série ou no 8º ano, que são resolver sistemas de equação, né? Então veja aqui uma situação que eu quero ler com vocês e que vocês observem como trabalhar para resolver situações como esta. Primeiro, para montar uma pequena empresa, Márcia, Cláudio e Ricardo formaram uma sociedade. A Márcia entrou com 24.000, Cláudio com 27.000 e Ricardo com 30.000.
Depois de 6 meses, a empresa obteve um lucro de R$ 32.400, que foi dividido entre os sócios em partes diretamente proporcionais à quantia que cada um investiu. Claro que quem investiu mais vai ter que receber mais desse lucro, né? Quem entrou com 24 mil vai receber menos desse lucro do que aquele que teve um valor de 27 mil, por exemplo. Então, para resolver situações como essa, como é que a gente vai encontrar? Vamos usar aqui um pouco da matemática algébrica, né? Então, o que diz aqui? Para calcular a parte que coube a cada sócio, representaremos a parte do lucro de Márcia. Aí vamos usar aqui que o X representa o que Márcia recebeu, que o Y representa o que Cláudio recebeu e Z representa o que Ricardo recebeu desse lucro, né, que foi considerado. Então, é montado o que nós chamamos de sistema de equação. Veja que aqui tem X mais Y mais Z igual a 32 mil. O que significa isso aqui? Esse X representa o lucro que Márcia recebeu, o Y que o Cláudio recebeu e o Z o que o Ricardo recebeu. Então, juntando essas partes do lucro, nós vamos ter o lucro todo, que foi de 32.400. E aqui nós temos uma outra equação dizendo assim, X dividido por 24 mil igual a Y dividido por 27 mil igual a Z dividido por 30 mil. Observe aqui que nós estamos pegando o lucro e dividindo pelo valor que cada um entrou na sociedade, ou seja, o lucro ele é diretamente proporcional ao valor, ou seja, o lucro de Márcia, que aqui é representado por X, tem que ser igual, né, esse valor, ao que o Cláudio também investiu, 27 mil. O que o Ricardo vai ganhar é proporcional a 30 mil, que foi o valor que ele investiu, né? E isso aqui é igual, essa razão entre esses valores é igual, e é chamado aqui de um R, né? Esse R eu poderia colocar qualquer letra aqui nesse lugar, mas sabendo que esse R é o valor correspondente entre essas razões. E esse valor é único, né? Esse valor aqui é único, ou seja, quando eu pego esse todo e divido, eu vou ter essa razão, né? Esse valor que eu encontro aqui é a razão que vai ser comum a cada parte do lucro dividido pelo investimento de cada um. Então, continuando aqui, obtemos as seguintes proporções, ou seja, X, a gente lê dessa maneira, X está para 24 mil, assim como a razão R está para 1, Y está para 27 mil, assim como R está para 1, Z está para 30 mil, assim como R está para 1. Essa propriedade fundamental das proporções, para lembrar aqui com vocês, é aquela que diz que produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então eu posso dizer que 24 mil vezes esse R, aqui a gente multiplica em cruz, assim, ó. Você vai fazer X vezes 1 igual a X. 24 mil vezes R é 24 mil R. Mesma coisa aqui, Y vezes 1 dá Y, 27 mil vezes R. Z vezes 1 dá Z, 30 mil vezes R. Substituindo, sim, aí depois o que você vai fazer? Você vai encontrar aqui X igual a 24 mil vezes R, Y igual a 27 mil vezes R e Z igual a 30 mil vezes R. Substituindo X por 24 mil, aqui nessa primeira expressão, que aparece a quantia que cada um vai receber, substituindo agora por esse valor, eu vou ter X, eu vou substituir por 24 mil R, o Y 27 mil R e o Z por 30 mil R, que é exatamente, juntando todas essas partes, eu tenho aqui o lucro de 32.400. Então aqui eu vou encontrar que esse R, quando eu juntar 24 mil mais 27 mil mais 30 mil, eu vou encontrar o 81 mil. Lembra que esse 81 mil aqui foi o montante que eles juntaram.
Então eu vou descobrir aqui que essa razão é 0,4. Quando nós chegamos aqui, nós sabemos que o valor de cada um, no caso aqui, vai ser o da Márcia, 24.000 vezes R. O R nós descobrimos ali foi 0,4. 24.000, esse 24.000 multiplicado por 0,4, nós vamos ter 9.600, que é o valor que a massa vai receber, e aqui o valor de cada um. Então, portanto, a massa vai receber 9.600, o Cláudio 10.800 e o Ricardo 12.000. A segunda situação, vamos determinar x e y, que a sequência de número 2, 8 e y sejam diretamente proporcional à sequência 3x, 21. Então veja como é que isso aqui, como é que essa ideia é montada, né? Eu tenho o número 2, 8 e o y sejam diretamente proporcional a 3x e 21. Então veja que o primeiro elemento daqui, ele está relacionado com o primeiro elemento da outra sequência. Entendeu? Então eu vou dizer que o 2 está para 3, assim como o 8 está para x, assim como o y está para 21. Então essa é a maneira de você ver essas sequências diretamente proporcionais, é que esse primeiro elemento aqui da sequência está para o primeiro elemento da outra, o segundo está para o segundo da outra, o terceiro está para o terceiro dessa outra. Então você vai montar essa sequência dessa maneira. 2 está para 3 é igual a 8 dividido por x é igual a y dividido por 21. E aqui você pode fazer assim. Você tem 2/3 igual a 8 sobre x. Aí você multiplica. 2 vezes o x, 2x. 3 vezes o 8, 3 vezes 8, 24. E para descobrir qual é o número que multiplicado por 2 dá 24, eu divido, né? 2 por 2, eu vou encontrar o valor x, e 24 por 2 dá 12. A mesma coisa vamos fazer com o y, né? Então isso aqui, pessoal, é para que vocês vejam como nós encontramos situações que envolvem grandezas que são diretamente proporcionais, como se comportam, né? Como é que esses números se comportam. Então, fica aqui esse meu comentário sobre essas questões, e eu vou estar agora trazendo um outro vídeo comentando agora as questões que estão aqui na sequência, tá bom?